Boa noite. Pedindo as bênçãos de Deus, iniciamos os trabalhos referente à 102ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada. Amária. Presente. André. Presente. Irene. Ismael. Presente. Joel. Presente. Mário Sérgio. Presente. Nárcio. Presente. Regina. Presente. Reginaldo. Presente. Rodemir. Presente. E Wilson. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém se manifestando, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 117/2015, do Gabinete do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei ordinária número 9/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. Ofício número 122/2015, do Gabinete do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 3/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração no quadro de empregos do provimento efetivo no anexo 1 da Lei Complementar número 132/2009 do SAI, Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1/2015, de autoria da vereadora Amária Gessiane de Godoy, e coautores Joel, Mário Sérgio, Nárcio, Regina e Reginaldo, que introduz modificação no texto da Lei Orgânica do Município, alterando a redação do inciso 4º no parágrafo único do artigo 192, e incluindo o inciso 4º na estrutura do artigo 195. Ofício número 124/2015, Gabinete do Poder Executivo, prestando informações sobre o requerimento 46/2015, o qual solicita as ações que estão sendo desenvolvidas no sentido de minimizar a proliferação de capivaras. Autor, vereadora Amária Gessiane. Senhor presidente, poderia longa essa resposta? Bem longa. Eu gostaria de conhecer o teor. Legal. Continua. Convite da Câmara Municipal de Monte Sião para o evento Encontros com a Política, dia 18 de junho, a partir das 9 horas da manhã. Convite da PAI de Águas de Lindóia, convidando os senhores vereadores para a festa Vem para o Arraiá, no dia 1º de julho, às 9 horas. Ofício número 31/2015, Diretoria da Fazenda, Câmara Municipal de Águas de Lindóia, encaminhamento aos senhores vereadores do balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2015. Requerimento número 50/2015, Nárcio Tadeu Cavalieri, solicita ao Poder Executivo informações sobre quem administra e faz a manutenção e limpeza da piscina do Ginásio Municipal dos Moreiras, no bairro dos Moreiras. Está em votação requerimento número 50/2015. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 51/2015, autores André, Wilson, Guaru, Irene e Ismael. Solicita ao CONISCA, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, 1. O número de funcionários que ocupam cargos de confiança e o de contratados. 2. Uma lista discriminando o nome dos funcionários em cargos de confiança e contratados com a respectiva data de admissão, cargo em exercício e o salário. Está em votação requerimento número 51/2015. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 166/2015, Nárcio Tadeu Cavalieri, solicita que repinte as faixas horizontais de travessia de pedestres e de pare na confluência da rua Porto Alegre com a Avenida Monte Sião, em frente ao posto de combustível São Paulo. A pintura atual das faixas está bem desgastada e precisa ser renovada para aumentar a segurança no trânsito local.
Indicação número 167/2015, Nárcio Tadeu Cavalieri. Solicita que sejam pintadas as faixas horizontais de travessia de pedestres ao redor da Praça Francisco Tosi, em frente ao balneário. Indicação número 168/2015, autores Guaru, André, Wilson, Irene, Ismael. Solicita que seja feita a substituição de lâmpadas queimadas na viela que cruza a Rua Benedito Alves Barbosa, ao lado do número 149, no conjunto habitacional Adolfo Mantovani. As lâmpadas queimadas fazem com que a viela esteja mal iluminada à noite, trazendo insegurança aos moradores e transeuntes. Indicação número 169/2015, autores Guaru, André, Wilson, Irene e Ismael. Solicita que seja construído um redutor de velocidade na Rua Benedito Alves Barbosa, em frente ao número 149, no conjunto habitacional Adolfo Mantovani. Indicação número 170/2015, Amária Gessiane Godoy. Solicita que determine ao setor competente a realização de estudos visando a inclusão do dispositivo normativo na seção pertinente à saúde no capítulo 2, Política Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no bojo do Plano Diretor do Município, Lei Complementar 120 de 2008, versando sobre a contemplação da garantia de implantação e implementação na nossa instância do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. A título de sugestão, foi anexado modelo de anteprojeto de lei elaborado pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, tendo em vista que matéria desta natureza são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Indicação número 171/2015, autores André, Wilson, Guaru, Irene e Ismael. Solicita a realização de serviço com a máquina Patrol e cascalhamento no prolongamento da Rua Mojimirim, acesso alternativo ao bairro do Barreiro, na Vila Morangão. Indicação número 172/2015, autores Guaru, André, Wilson, Irene e Ismael. Solicita que seja feita a capinação, limpeza e operação tapa-buraco na Rua Ermelinda Cózaro, no bairro Bela Vista. Indicação número 173/2015, Reginaldo de Lima. Solicita que seja feito um estudo junto ao SAI para implantar uma rede de esgoto e, posteriormente, colocar pavimentação asfáltica na Travessa Geraldo de Souza Bueno, no bairro dos Porfírios. Vamos registrar os votos de pesar pelo falecimento do senhor Alcides, de autoria da vereadora Regina Goulart, Alcides Borges de Lima, o Alcides da Prefeitura. Votos de pesar para o senhor Rogério Alves de Lima, do vereador Reginaldo Inárcio. Também voto de pesar pelo falecimento da senhora Dirce de Souza Zucato, apresentado pelo vereador Reginaldo. E voto de pesar pelo falecimento de Ivan Romualdo Gessiane, de autoria do vereador Joel. Está em discussão, encerrada a leitura, passo as palavras aos vereadores que queiram se manifestar a respeito dos assuntos tratados. Com a palavra, o vereador André. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais um dia de trabalho na Câmara. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras e o público presente. Sobre essa indicação que fizemos junto com nossos colegas, é para que seja passada uma máquina ali no final da rua Mojimirim, lá na Vila Morangão, que dá acesso no bairro do Barreiro. Está numa situação muito difícil demais. Não sobe nem desce mais lá. Não tem mais jeito. Tem que passar uma máquina e colocar uns caminhões de cascalho. Sobre o requerimento que nós fizemos junto também aí com nossos colegas, pedindo informação buconística, número de funcionários que ocupam cargos de confiança e contratados, e uma lista discriminando o nome dos funcionários em cargo de confiança e contratados com a respectiva data de admissão e cargo e salário.
esse requerimento eu fiz, juntamente com os meus colegas, para nós apurar uma denúncia que chegou aqui nessa casa. E vamos ver, assim, já foi aprovado aqui hoje, vamos ver, assim que chegar a resposta, nós vamos ler a resposta aqui em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Falar daqui. Pois não, com a palavra, vereadora Mária. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de alguns membros do Grupo da Água aqui, que tanto esperaram para estar acontecendo o projeto do termalismo na nossa cidade. Eu não sei como que aconteceu e o que aconteceu, isso pouco me importa. A forma a maneira das coisas que acontecem. Eu acho que antes a gente tem que perguntar o que está acontecendo para as pessoas. Quando houve o encontro da água, no mês de março, no Panorama, no qual eu participei, fiquei encantado com a elaboração de todo aquele trabalho que foi elaborado. Até posso citar, a Sueli veio me procurar e falou: Mária, você pode vir conversar, que eu acho que era uma pessoa que estava de Caldas Novas, que ela é dona de um recinto, questão de termalismo. Aí eu fui conversar, eu gosto já dessa questão que engloba toda a parte da saúde. E eu sabia que esse projeto estava parado na diretoria de saúde há algum tempo e junto à prefeitura. Aí um dos integrantes me entregou esse projeto, eu entreguei para o Dr. Marcelo, no qual se prontificou em estar ajudando para isso acontecer, essa indicação, que nós, por causa do projeto que a vereadora Regina fez, que vários colegas fizeram. Eu não sei o que aconteceu, estava pronto para ser lido hoje, de repente veio esse projeto de lei correndo da prefeitura. Me causou estranheza, mas pouco me importa. Se eu dei um pontapé para isso acontecer, eu fico feliz. Porque quando a gente incomoda, é gostoso. Então é assim, eu acho que eu tenho certeza que eu não estou fazendo esse benefício para mim, eu acho que é para uma população inteira, e quando esse projeto chegar, a gente tem vários depoimentos, dados estatísticos que comprovam o que a nossa água realmente significa para a nossa população. É um projeto que não custa, porque nós temos os profissionais, nós temos tudo. Que falta iniciativa, tanto do Poder Executivo, quanto da parte da Diretoria da Saúde. Porque se esse projeto hoje é tocado, isso se chama Adriana Fregonese, Denise Taveira, enfermeira, e Glaciele Machado, e o Grupo da Água que está aqui. Então, eu fiquei realmente, se eu incomodei, se eles acharam que eu ia ficar triste, realmente eu fiquei triste naquele momento, mas eu fiquei feliz porque eu incomodei, quem daí mandaram o projeto. E tenho que agradecer ao Dr. Marcelo, ao Dr. Christian, que me ajudaram muito. O projeto ficou lindo, ficou assim, ficou de uma coisa, você fala assim, que bom que isso está acontecendo. Então, eu quero agradecer primeiramente ao Grupo da Água, ao Dr. Christian, ao Dr. Marcelo e ao Grupo da Água. E quando chegar, se Deus quiser, nos meus 30 minutos, eu não vou falar, eu vou colocar depoimento. Porque as palavras, às vezes, o vento leva. Amanhã ou depois todo mundo esquece e está tudo registrado. E o amor que eles têm naquele balneário, essas 3 pessoas, e a Adriana Fregonese acreditou sempre no poder da água. E a Glaciele e a Denise foram firmes. E quem teve a oportunidade de estar presente no encontro que aconteceu no Hotel Panorama, foi de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma coisa que ninguém, só quem estava lá. Eu entrei às 8, saí às 8 horas da noite, eu não vi o tempo passar. Então é assim, e é uma coisa sem custo para a cidade, nós temos tudo isso. E nós temos o local, nós temos a água, nós temos o profissional, que nós estamos precisando realmente de alguém que leve isso tudo a sério. Então, eu só quero, assim, eu estou contente, quem sabe que o Marcelo, a gente falava, né, doutor Marcelo, que antes de sair de férias, isso iria acontecer. E quero agradecer aos colegas que confiaram, que acreditaram que isso está acontecendo. Muito obrigada e desculpa se eu me exaltei um pouco. Bom, com a palavra, vereador Nárcio. Senhor presidente, eu quero só, na minha fala, dizer das indicações que eu fiz. A indicação, a faixa de pedestre e de pare, na confluência da rua Porto Alegre, em frente ao Posto São Paulo. Quem vem da rua Porto Alegre, dependendo da velocidade que vem,
ele já entra na Avenida Monte Sião direto. Então é importante que tenha um pare bem grande, pintado mesmo no asfalto, que é para inibir a velocidade ali dos vereadores. Eu moro nessa rua e constantemente a gente está vendo ali acidentes acontecendo, acidentes quase acontecendo, né? E os proprietários lá do posto de gasolina onde eu abasteço me pediram para fazer essa indicação, eu estou fazendo. E já falei também com o diretor de trânsito, além da indicação, já falei com ele, ele vai estar realizando, mas vamos formalizar o pedido. E ali em frente o balneário também, onde foi feito o recapeamento, que é a Rua Rio de Janeiro ainda, que seja feito as faixas de pedestre também, em frente a um ponto turístico tão importante na nossa cidade, que é o balneário municipal. Eu que tenho o costume de parar em faixa de pedestre, tenho que parar mesmo sem ter a faixa de pedestre. E a gente para na faixa de pedestre já é perigoso. Sem a faixa de pedestre, então, é mais perigoso ainda. Então, eu já conversei também com o diretor de trânsito e solicitei que ele fizesse. E estou registrando aqui a indicação. E estou solicitando um requerimento, que nós estamos tendo um problema lá na piscina dos Moreiras, que a piscina está suja. É a única piscina aquecida, onde alguns atletas, crianças estão fazendo treinamento. E essa época de inverno é muito importante a piscina aquecida. Só que ela está verde, a piscina, por falta de cloro, né? E não se sabe quem é o responsável em manter o cloro daquela piscina, um está empurrando para o outro. Então, eu estou solicitando aqui que a prefeitura me informe quem é o responsável pela administração, para que a gente possa ver o que está acontecendo e ajudar no que for possível para que tenha a piscina limpa lá. Tá? E aproveitando a minha fala aqui, eu quero parabenizar a vereadora Amária. Eu já tive a oportunidade, vereadora Amária, de ler tanto o projeto que o doutor Marcelo fez, juntamente com o doutor Christian. Ficou muito bom, muito amplo, vários artigos. E já tive a oportunidade também, não de ler na íntegra, mas de visualizar o projeto que a prefeitura enviou, e a discrepância de um para o outro é muito grande, né? Mas eu fico feliz que é essa casa que vai ter a oportunidade de regulamentar essa lei e vai ter a oportunidade de aperfeiçoar ela de acordo com o que o nosso balneário, o termalismo necessita, os amigos da água, né, que estão aí lutando pela água do balneário, e não só do balneário. E a emenda aqui também, né, a inclusão aqui na nossa lei orgânica, né, a emenda à lei orgânica é imprescindível também para que a lei, ao ser aprovada, já possa ser aplicada, né, porque aí já tem uma previsão na lei orgânica. Então, eu quero parabenizar a vereadora Amária e todos os envolvidos aí dos amigos da água, e todos aqueles que a vereadora citou também. Esse é o trabalho do vereador, viu, vereador? São os projetos de interesse do município, além das indicações, dos requerimentos, da fiscalização. E se alguém da prefeitura descobriu a iniciativa da vereadora e por rincha pessoal, ou sei lá, motivado pelo que encaminhou o projeto, como a vereadora sabiamente disse, o que importa é que o projeto seja colocado em prática e a nossa população seja beneficiada, né? Então, eu parabenizo a iniciativa da vereadora e tudo que foi feito para que essa lei entre em vigor de forma justa. Parabéns. Bom, ninguém mais. Eu só também quero aproveitar para cumprimentá-la pela indicação, e assinamos juntos a mudança na lei orgânica, e dizer à vereadora que, embora a iniciativa foi da prefeitura, mas a diferença, para quem pôde já dar uma olhada, pode confirmar uma coisa que é feito com amor, com dedicação, daquilo que é feito apenas com interesses políticos e alguma coisa por trás que nós não sabemos ainda o que é. Mas a casa tem total poder para poder incluir nesse projeto, ou até substituí-lo, né, por um projeto mais redondo, de acordo com os interesses da população, do próprio grupo, né, das águas, que é quem vive lá, das profissionais da área da saúde. Então, vai ser um projeto muito, muito bom para Águas de Lindóia e para o Brasil todo, né? Tá certo? Então, está de parabéns. Bom, ninguém... Gostaria de usar essa palavra, senhor Pois presidente? não, com a palavra, vereador Mário Sérgio. E até esclarecer alguma dúvida a respeito desse requerimento da vereadora Amária, a respeito das capivaras, pelo fato da gente ser do ramo, né? Ser veterinário, tem sempre me interessou desde os primeiros dias aqui nessa casa
a gente vem comentando disso, comentando dos riscos disso e das ações, como a senhora pediu aqui, sobre isso. E, mais uma vez, as respostas não vem a contento, não, vem muito vazias. A senhora pergunta a respeito qual seria o manejo das capivaras, eles vêm respondendo quais as ações contra as capivaras, que, até eu vou ler aqui depois para vocês, que, numa análise da SUSEM, diz que elas são portadoras do carrapato, essas mesmo que estão aqui no bairro do Cavalinho Branco. Então, vejo aqui uma resposta do competente diretor de meio ambiente aqui, dizendo que a Estância Ardósia, você vem informar a Vossa Senhoria que na data de 7 de 2013 foi elaborado um laudo técnico em anexo quanto à situação dos animais nativos capivaras presentes na Praça Cavalinho Branco. Quanto ao manejo da fauna livre, deve ser feito por uma empresa ambiental licenciada na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Isso nós já sabemos, eu já sei, inclusive, está aí na mão do doutor Marcelo, espero que em breve também se realize, aproveitando a resposta desse requerimento. O único jeito da gente conseguir alguma coisa aqui é através da promotoria pública, porque vereador, falar e cachorro latir é a mesma coisa. Então, quando o promotor notifica eles aí, eles põem a pulga atrás da orelha. Porque eu já cansei de pedir, já cansei de falar, eu acompanho, pesquiso na internet, outras cidades que têm esse tipo de problema, têm conseguido resolver o problema, e contrata-se, sim, uma empresa especializada, licenciada, mas precisa resolver o problema, não é? Inclusive, eu estava lendo, a empresa vem, a empresa pega o lote todos, tira a sangue de todos, analisa aquelas que são portadoras ou soropositivas a febre maculosa são eliminadas, e aquelas que não são remanejadas. Remanejadas é isso que nós queremos, entendeu? Mas aqui não acontece. A administração é atrasada, e pelo menos a minha parte como vereador, eu vou fazer. Entendeu? Porque eu já pedi, não adiantou. Já fiz requerimento, não adiantou. Já fizemos inúmeras indicações, não adiantou. Então eu vou no promotor, sou o promotor que notifique ele. Se eles não tomar providência, amanhã morrer alguém de febre maculosa, a minha parte eu fiz. Não é? Porque eu não tenho autoridade nem condições de eu ir lá e remanejar esses bichos aí. E existem empresas licenciadas junto à Secretaria do Meio Ambiente para fazer esse tipo de negócio. Inclusive, resguardadas as devidas proporções, é claro, mas na lagoa não, lá de, como é que chama? Da Pampulha, ela é no Belo Horizonte também, foi feito esse trabalho, foi feita uma licitação, até não lembro o nome da empresa, ganhou, não é nada, bicho sete cabeça, e foi lá, fez todo esse processo. Porque para nós, eu entendo, que virou um ponto turístico, que não tem nada, que Águas de Lindóia Capivara hoje é um ponto turístico. Risco ao cidadão, esse dia lá no Lago do Cavalinho Branco, a minha esposa andando, uma turista pegou uma filhota, a filhota deu na mão dela, arrancou um pedaço da mão dela. E também correndo, o senhor tem visto lá, inúmeros acidentes por conta da capivara, quer dizer, atropelamento, essas coisas todas. Demais. Então, eu imagino isso aqui daqui 20 anos. Se a gente não é matar, não, é simplesmente remanejar. Remanejar é dar uma condição melhor para. Inclusive, tem aqui um laudo da SUSEM, que diz aqui o seguinte, que na localidade do Cavalinho Branco na localidade pesquisada com a sua presença de árvores frutíferas e ornamentais, pasto limpo, grama baixa, lagoa, hospedeiro primário, capivaras por volta de 33 exemplares, isso foi em 2012, hoje é muito mais. Hospedeiro secundário, que são os marsupiais, cães e aves passeriformes. E também tem o ponto de cavalo, porque o cavalo ele não... mas ele nutre, ele dá oxigênio para o carrapato. O carrapato fica nele lá comendo, não morre. Ele dá alimento para o carrapato. Não faz o ciclo que faz na capivara. Então também é um problema. Daí diz aqui, ó, nas armadilhas instaladas de CO2, acho que é o arrasto, foram encontrados exemplares de Amblyoma dubitatum e Amblyoma canginensis, que são os portadores, que levam a febre maculosa. Então, até eles falam assim, essa localidade está classificada como área de risco, não é? Ninguém quer matar ninguém quer matar a capivara, nós queremos simplesmente que remaneje para que a nossa população não sofra
algum tipo de problema devido a isso, que eu acho que é a função do vereador também, né? Então, doutor Marcelo, vamos andar com isso, já está aí, vou fazer a representação junto ao Ministério Público, e o promotor que notifique eles. Se eles quiserem fazer, problema deles. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina. Posso falar daqui? Sim, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu também gostaria de estar fazendo uma colocação, parabenizando a vereadora Mária, e falando para o vereador Mário Sérgio, que através do doutor Marcelo, que foi a nossa melhor aquisição aqui na Câmara, a gente vem nortear o executivo, né, com esse projeto, com um projeto que foi o meu anteriormente, né, que o executivo, que é a frente de trabalho, que já poderia, já está contratando os trabalhadores para a limpeza, e agora o projeto da vereadora Mária, assinado por todos nós vereadores, que vem para resgatar o termalismo aqui em Águas de Lindóia, que é a verdadeira vocação de Águas de Lindóia, que é o poder da água curativa. Então, eu fico feliz, né, de poder da gente ter enfrentando todo aquele problema na contratação do Dr. Marcelo, e hoje ele vem aí para nos ajudar a fazer esses projetos que já estão norteando, né, o executivo, e agora também a lei do silêncio do vereador Nárcio. Então, olha, quantos projetos a gente já está enviando para o executivo. Do vereador Reginaldo, acho que todos nós aqui vamos estar fazendo projeto, né, e em forma de indicação, levando para o executivo para ele poder, então, estar colocando em prática. Então, parabenizo também aqui o doutor Marcelo e o doutor Christian pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada. Bom, ninguém mais se manifestando, está suspensa a sessão por alguns minutos. É aberta a sessão, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria sujeita à deliberação. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vetos ao projeto de lei número 22/2014, autor Antônio Nogueira, prefeito municipal. Assunto: disciplina as condições para exploração do serviço público de transporte individual de passageiros por táxi no município de Águas de Lindóia e dá outras providências. Esta comissão entende ser necessário, por conta de suas considerações iniciais, relatar que, rememorando os anais desta casa, não há registro análogo de mensagem de veto constituída de uma única lauda ou que apresente atecnias, incoerências de ordem técnico-legislativa ou de conteúdo lógico, nem que faça menção parcial ao dispositivo legais que lhe empresta embasamento jurídico, pois entendemos que, pela seriedade exigida nos atos do chefe do Poder Executivo, dificilmente seria possível fundamentar e justificar adequadamente as razões dos vetos em manifestações textuais apertadas, elucidadas em poucos parágrafos. Em uma primeira análise, essa comissão entendeu ser impossível a apreciação dos vetos, pois os mesmos apresentam-se despidos das bases constitucionais mínimas para viabilizar a apreciação, uma vez que versam sobre elemento estranho às possibilidades de veto parcial, como é o caso em tela, se não vejamos. Constituição Federal, artigo 66. A casa não tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 2º, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Grifos nossos. Simetricamente e pacífico, é pacífico o entendimento de que a apreciação de um veto parcial a um projeto de lei em qualquer esfera de poder só poderá recair conforme o dispositivo da Carta Magna, colacionado acima, sobre o artigo, parágrafo, inciso ou alínea, e nunca sobre qualquer outro elemento. Desta monta, lógico seria que a respeitável mensagem de veto subscrita pelo ilustre prefeito municipal atendesse a tal delimitação temática, mas o redigido que informa o assunto apresenta-se como a seguinte construção em verbos. Assunto: veto às emendas número 1 e 11, projeto de lei ordinária 22/2014. A priori, não seria possível a esta comissão, como o já exposto inicialmente, fazer a apreciação do veto, pois ele não oferece a apreciação da Casa quaisquer dos elementos previstos pelo rol constitucional disposto no seu artigo 66, parágrafo 2º.
Em apertada síntese, podemos traduzir o veto como o ato pelo qual o chefe do Poder Executivo manifesta sua discordância sobre o projeto de lei ou a parte dele, obstando a sua conversão em lei. Queremos demonstrar, pelo merecido destaque supraenfatizado, que há falha na produção do veto, sendo este ato de natureza legislativa que integra o processo de elaboração das leis no direito brasileiro. Não há de recair sobre as emendas produzidas na Casa Legiferante e unicamente apenas sobre os dispositivos legais constantes no projeto de lei outrora apreciado e alterado. Assim, seu veto há de ser expresso e motivado. Não temos aqui aquela exigência, vez que o veto não recai sobre o artigo, parágrafo, inciso, a linha ou mesmo item, mas sim sobre emenda que não é parte integrante do texto legal. Da mesma forma, não há que se falar em motivação, vez que, pelo menos no que toca ao tema, adesivos obrigatórios, não resta demonstrada na mensagem a indicação de que há inconstitucionalidade ou mesmo contrariedade ao interesse público. O que se objetivou por meio do ofício, é bom lembrar, é a apreciação do veto às emendas de número 1 e 11 ao projeto de lei 22 de 2014. Estranhando tal redação, solicitamos ao Departamento Jurídico da Casa auxílio para dirimir a questão. Após longo estudo pacífico, o entendimento de vício constitucional na elaboração dos mesmos. Mas, atentando-se ao fim social e pedagógico de auxiliar o ilustre chefe do Executivo local a ter suas razões de veto apreciadas pelo Poder Legislativo, lançando mão da cordialidade historicamente demonstrada entre os poderes Executivo e Legislativo, o que não poderia ser diferente em razão da independência e harmonia entre os poderes, e objetivando o bom andamento do processo administrativo de nossa instância, entendendo a necessidade de satisfazer, em primeiro lugar, o interesse público, deixando questões pormenores, foi recebida a seguinte orientação para viabilizar a análise das fundamentações do veto no seguinte teor. Muito embora pululem tecnias na respectiva mensagem e que ainda as emendas mencionadas não existam mais enquanto partes autônomas ao projeto, possível é, através da redação das mesmas, se identificar por regressiva análise de seu conteúdo, a quais dispositivos legais se referem os propostos vetos e, a partir de tal identificação, apreciar as razões dos mesmos. Superando a anomalia técnica que se apresentou em sede das análises iniciais, avante aos fins. Quanto à apreciação do veto, que deve ser oposto no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento do projeto, o Executivo Municipal atendeu ao mesmo com acerto, muito embora pudesse aprimorar sua exposição de motivos que podem ser comunicados à Câmara Municipal no prazo de 48 horas subsequentes à sua oposição. É a substância do primeiro parágrafo na mensagem do veto. Com fundamento no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, tem por finalidade o presente ofício apresentar veto às emendas parlamentares de número 1 e 11, referente ao projeto de lei 22 de 2014, por entendê-las como contrárias ao interesse público. Não existe aqui grandes incorreções, exceção feita à indicação incompleta do dispositivo legal que fundamenta o veto, onde o artigo 52 deveria ser somado ao seu parágrafo 1º e não ser invocado isoladamente, sendo acertado da seguinte forma. Artigo 52. O prefeito, entendendo ser o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente em 15 dias úteis contados da data do recebimento, comunicado naquele prazo ao presidente da Câmara o motivo do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigos, parágrafo, inciso, item ou alínea. Quanto às explicações e a utilização equivocada do termo emendas parlamentares, as considerações
prolegômenas se aplicam com perfeição ao episódio. Passemos agora ao próximo parágrafo da mensagem de veto. As dimensões dos adesivos obrigatórios inseridos nos táxis do município devem ser mantidas como originalmente propostas, visando a plena identificação dos usuários de tais serviços de transporte. Por conta da interpretação ao segundo parágrafo da mensagem de veto, chegamos à conclusão, após análise efetuada por esta comissão, que ali se sugestiona a aplicação de efeitos que a legislação pátria em vigor ainda não tem o condão de fazer manifestar no mundo fenomênico, pelo menos nos moldes ali indicados, o qual seria a repristinação do texto original da propositura. Esqueceu-se o chefe do Executivo, de certo, por um lapso, de que o veto deve versar sobre o dispositivo e, quando isso ocorre, a extração do mesmo do texto do projeto de lei sobre apreciação. Além do mais, não foram indicadas quais seriam as emendas a serem suprimidas. Era a pretensão do Executivo, mesmo sem vetar o dispositivo do projeto de lei que versam sobre os adesivos, dispositivos que, por sua vez, foram modificados por emendas produzidas e aprovadas por esta Casa, que tal produção legiferante simplesmente desaparecesse e resgatasse os dispositivos produzidos por ocasião da minuta do projeto. Leitura do parágrafo 6º do artigo 52 da nossa Lei Orgânica Municipal. É capaz de decifrar os mistérios indexados ao intuito do Poder Executivo em verbis. Artigo 52, parágrafo 6º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Não se pode admitir que nos projetos de lei de iniciativa do Executivo a proposta inicial tenha espécie de efeito repristinatório com caráter de lei em virtude da manutenção do veto a determinada unidade normativa, fruto de alteração parlamentar por supressão ou modificação do texto original. O veto atinge todo o artigo, inciso ou parágrafo e não restaura a propositura inicial suprimida ou modificada. O texto original modificado por ocasião da deliberação parlamentar não se restaura por lhe falta requisito de existência, uma vez que não resultou de aprovação da Casa Legislativa, estando ausente a manifestação de vontade apta a fazê-lo ingressar no mundo jurídico. A pretensão é contrária à sistemática constitucional que rege o processo legislativo, violaria ainda o princípio da separação dos poderes, pois conferiria um caráter autocrático ao processo legislativo de iniciativa do Poder Executivo, eliminando e tornando ineficaz o poder de emendar, prerrogativa inerente à função legislativa do parlamentar. Se o resultado da produção legislativa não atende ao interesse do Poder Executivo, este pode se valer do veto jurídico ou político a todo ou parte ao projeto da lei aprovado pelo Legislativo, buscando suprir eventuais lacunas através de nova provocação legislativa. Entretanto, ineficaz será, novamente salientando, referir-se às emendas produzidas por ocasião do processo de apreciação da Casa. Dando sequência, é o terceiro parágrafo da mensagem. A criação e utilização de vagas rotativas a seu turno não se justificam, criando insegurança jurídica aos profissionais supostamente beneficiados, não se vislumbrando interesse público que justifique a sua criação. No que versa o terceiro parágrafo da mensagem de veto, que sustenta que a criação e utilização de vagas rotativas não se justificam e criam insegurança jurídica, há a indicação de ausência de interesse público, o que, por si, justifica a retirada do dispositivo, muito embora não seja o veto expresso, vez que não recai sobre artigo, parágrafo, inciso, a linha ou mesmo item, mas sim sobre emenda, que, conforme o já explicado, não é parte integrante do texto legal. Ainda assim, há que se reconhecer que a motivação foi indicada contrariedade ao interesse público.
Incompreensível é que o projeto de lei original elaborado pelo Poder Executivo local faz menção às aludidas vagas, ou seja, foi concepção intelectual do próprio chefe do Poder Executivo. Entretanto, não havia ali uma definição do que seria tais vagas, trabalho que esta Casa desenvolveu justamente para criar a segurança jurídica que agora o Executivo entende não existir. Entendemos que criar uma definição a elemento incerto ao corpo do projeto de lei é outorgar segurança jurídica ao disposto. Tal veto, este sim, criará a referida insegurança, mas não cabe a nós maiores elucubrações a tal respeito. Estas as considerações quanto às motivações do veto. Passamos agora a analisar as questões técnicas. É pertinente salientar que, por ocasião dos trabalhos acerca desse projeto, foi realizada audiência pública em 18 de novembro de 2014. Em dezembro, os taxistas atuantes no município enviaram sugestões acerca do projeto, as quais foram analisadas e debatidas em outras oportunidades junto à Casa. Em março de 2015, foi realizada a apresentação didática dos efeitos objetivados pelo projeto. Posteriormente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação recebeu representantes dos taxistas e acatou algumas sugestões traduzidas na forma de emendas sugeridas ao projeto de lei. Superado, enviado foi a apreciação do prefeito municipal. Ao final do ciclo legislativo, o chefe do Executivo Municipal remete o projeto com mensagem de veto, que aduzem emendas a 2 incisos adicionados ao projeto original. Analisando o projeto de lei em referência sob a influência dos efeitos técnicos que influenciarão seus últimos efeitos, caso ocorra a manutenção dos vetos, verificamos que estes não terão o condão de alterar substancialmente aquelas condições já relatadas por ocasião da emissão do parecer original ao presente projeto. Entretanto, trarão sim algum prejuízo ao projeto pelas razões a seguir expostas, principalmente em eventual advento de veto ao inciso 15 do artigo 4º. Vejamos. Caso o advento dos vetos seja confirmado nesta Casa, a técnica legislativa empregada na confecção do presente projeto preservará a adequada articulação dos dispositivos normativos conforme previsto no artigo 10 da Lei Complementar 95 de 1998, redigidos com clareza, precisão e ordem lógica, primando pela qualidade, coerência e compreensão, o que se consubstanciará em segurança jurídica para o jurista e para o cidadão. Entretanto, o projeto que sem os vetos atende aos requisitos da regular norma jurídica, com os mesmos deixará de abranger os parâmetros da integralidade, coerência, correspondência e realidade. No que tange à integralidade, é oportuno lembrar que a lei não deve ser lacunosa ou deficiente, dando margem à elaboração de outras normas tendentes a superá-la, causando confusão no ordenamento jurídico. Infelizmente, lacunoso e deficiente será o dispositivo legal caso ocorra a manutenção do veto no caso das vagas rotativas. No projeto, temos a inserção do tema em 2 ocasiões, sendo que no projeto original o mesmo apenas existia na tabela inserta ao artigo 27, indicando a quantidade de vagas rotativas em cada um dos pontos de táxi, previsto como no fragmento incerto abaixo. Ponto número 1, localização Praça de Mar de Barros, em frente à Rua São Paulo, quantidade de vagas 8, quantidade de vaga rotativa 2. Ponto número 2, localização Avenida das Nações Unidas, quantidade de vagas 8, quantidade de vaga rotativa 2. Ponto 4, Rua Campinas, entre Rua Bragança e Itapira, Bela Vista, quantidade de vagas 3, quantidade de vagas rotativas 2. Por ocasião de seus trabalhos, fazendo uso da emenda aditiva número 1, esta Casa inseriu na seção 2 do projeto das definições o inciso 15 com o seguinte teor. Inciso 15. Vaga rotativa. Vagas previstas nos pontos fixos, cujo número é deduzido da coluna. Quantidade de vagas disposta no artigo 27.
desta lei, que poderão ser destinadas ao uso de táxis oriundos de outros pontos fixos, nas condições, períodos e circunstâncias a serem estabelecidas e regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal. Ou seja, a Casa corrigiu omissão do projeto original, extraindo a insegurança jurídica, vez que explica e delimita o alcance do termo, e ainda criou a possibilidade de estabelecimento e regulamentação das vagas rotativas por ato do Executivo Municipal. O Poder Executivo solicita o veto ao inciso acima, alegando que a criação das vagas rotativas traria insegurança jurídica. Cabe à chefia do Executivo, e não à lei, de acordo com a redação minutada, a criação de tais vagas, ou seja, não há fundamento simétrico ao alegado, uma vez que a redação incerta ao projeto de lei não teve o objetivo de criar, mas sim apenas orientar as condições de eventual criação das aludidas vagas. Encerrando o tema, a extração do inciso 15 do artigo 4º deixará a lei com lacuna e com deficiência, uma vez que será necessário editar nova lei para fazer as vezes do dispositivo, ora com propensão de veto, o que, em observância às normas de redação, elaboração das leis e também pelo bom senso, não é o ideal. Vamos nos ater agora ao aspecto da coerência. Por este termo, espera-se que a lei deva traduzir uma unidade de pensamento, evitando contradições lógicas e desarmonias conceituais que poderão acarretar insegurança e arbitrariedade na sua aplicação. Ainda mais especificamente, vamos lançar lupa ao que toca à desarmonia conceitual e à arbitrariedade. A desarmonia conceitual gera conflito de interpretações. Se volvermos ao quadro do artigo 27 do projeto de lei, teremos no ponto 1, cito na Praça de Mar de Barros, a quantidade de vagas de 8 e a quantidade de vagas rotativas definida em 2. Isto posto, podemos inferir as seguintes indagações quanto à interpretação das informações da tabela. O total de vagas nesse ponto é 10. Quantidade de vagas adicionadas a vagas rotativas, 8. E apenas as vagas, ou 6, quantidade de vagas deduzidas ou rotativas. Agora vamos lançar breve análise quanto à arbitrariedade que se apresenta ao tema vagas rotativas, quanto o Executivo poderá criá-las. Por qual meio se dará a criação, lei ou decreto? Existirão motivações para sua criação? O beneficiário de tais vagas deverá atender a algum critério? Em quais períodos criar-se-ão as vagas rotativas? Com o veto ao dispositivo, nenhuma pergunta terá embasamento legal para dar sustentação à resposta. A bem da verdade, da forma como ficará, mantendo-se o veto, a criação de tais vagas poderá ser algo imbuído de motivações subjetivas ao alvitre do chefe do Executivo. Por correspondência, temos que a lei deverá levar em conta as demais normas que compõem o ordenamento jurídico de forma a propiciar a sua integração harmônica ao aludido ordenamento. Neste particular, em breve considerações, o inciso 15 do artigo 4º faz exatamente a correspondência entre a possibilidade da criação das vagas rotativas e suas bases jurídicas, a teoria, e o mecanismo a dar vida à previsão legal, a saber, o decreto do Poder Executivo, que, em ultimada análise, podemos traduzir por a realidade. Extirpar o dispositivo legal é o mesmo que abortar o feto viável, fora das condições e circunstância em que há permissividade legal. E, por fim, vamos tecer considerações sobre o parâmetro da realidade. Para sermos concisos, podemos resumir que a ocorrência de disposições incertas redundará em arbitrariedade e irresponsabilidade legislativas, comprometendo a dignidade da legislação. Em termos práticos e adotando a tese em que se defende que a manutenção do termo vagas rotativas na tabela do artigo 4º do projeto de lei, sem qualquer outra correspondência explicativa ao termo, resultaria em mera atecnia do projeto, onde há de se observar um termo incerto, sem qualquer aplicabilidade,
criando algo inócuo do ponto de vista legal. Assim, a manutenção da coluna vagas rotativas em caráter isolado não deveria restar incerta ao texto, pois resulta em disposição imprópria e que não deve ser mantida para a posterior conversão do projeto em lei, por refletir a impropriedade técnica do agente político, autor do texto legal, ora sob a apreciação dessa comissão, comprometendo a dignidade da legislação como instrumento de ordenação social. Arrematando, considerando outra tese, a desistência legal do termo vagas rotativas, diante da possibilidade de que existia fundamento consistente na alegação de que o inciso 15 do artigo 4º traz insegurança jurídica, maior ainda será a insegurança jurídica ao se manter um termo no corpo do projeto de lei, sem a devida correspondência explicativa, o que por si só justifica a manutenção do aludido inciso. Partimos agora às análises de menor repercussão. Em seu aspecto estrutural, o projeto é devidamente formatado em suas 3 partes lógicas, a saber, parte preliminar, normativa e final, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 95 de 1998. Por fim, as disposições finais contemplam adequadamente o previsto na Lei Complementar 95 de 1998, no que tange à cláusula de vigência, artigo 8º, à cláusula de revogação, artigo 9º, e ao fecho da produção legislativa. Não obstante ao disposto na mensagem de veto ao projeto de lei, em que passe o escorpo técnico e jurídico aplicado em sua justificativa, esta comissão indica para melhor adequação aos ultimados efeitos da lei, visando ao concerto lógico, sistemático e teleológico e ao integral atendimento ao interesse público e à perfeita concepção legiferante, a rejeição do veto ao inciso 15 no artigo 4º do seguinte teor. Inciso 15. Vagas rotativas. Vaga prevista nos pontos fixos cujo número é deduzido da coluna, quantidade de vaga disposto no artigo 27 desta lei, que poderão ser destinadas ao uso de táxis oriundos de outros pontos fixos, nas condições, períodos e circunstâncias a serem estabelecidas e regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal. Com a manutenção desse dispositivo, objetiva-se definir uma expressão ora empregada e inserta ao corpo do projeto de lei com a devida adequação aos seus objetivos e ultimados efeitos, bem como aparelhar a administração municipal de mecanismo legal adequado para, ao seu alvitre, manejar as vagas rotativas em decorrência dos interesses do município. De maneira semelhante, não obstante ao disposto na mensagem de veto ao projeto de lei e em que pese o escorpo técnico e jurídico aplicado em sua justificativa, esta comissão indica, para melhor adequação aos ultimados efeitos da lei, visando ao concerto lógico, sistemático e teleológico e ao integral atendimento ao interesse público e à perfeita concepção legiferante, a rejeição do veto no inciso 14 no artigo 17 e no seguinte teor. Inciso 14. Os adesivos obrigatórios a que se refere o inciso 8º do presente artigo possuem a dimensão de 40 centímetros de comprimento por 21 centímetros de largura, consoante arquétipo de padronização da frota constante no anexo desta lei. Tal dispositivo aperfeiçoa, do ponto de vista técnico, as disposições complementares dadas pelo inciso 8º, no mesmo artigo, bem como as concepções artísticas insertas no anexo 1 do projeto, os quais, de maneira sintrópica, criarão a devida caracterização dos veículos que prestam o serviço de táxi no município de Águas de Lindóia. Desta forma, no que concerne ao projeto de lei ordinário 22/2014, folhas de 1 a 11, somos pela sua tramitação com a redação dada pelas emendas aprovadas nesta casa e votamos pela rejeição
dos vetos ao inciso 15 do artigo 4º e ao inciso 14 do artigo 17, lembrando que pelo advento da emenda constitucional 76, que altera os artigos 55 e 66 da Constituição da República, e prejudicada a disposição em contrário do artigo 52, parágrafo 3º, última parte da Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia. O voto será aberto, necessitando de maioria absoluta de votos para a derrubada dos vetos. Sala das Comissões, vereador Romeu Fregni, em 1º de junho de 2015. Narcio Tadeu Cavalieri, relator. A comissão aprova o parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Nárcio, Mário Sérgio e Regina. Está em discussão projeto de decreto legislativo número, parecer do decreto legislativo número 5/2015. Ninguém querendo discutir. Com a palavra o vereador André. Boa noite a todos. A respeito, que vai ser votado aqui agora, é para que se mantenha o veto da emenda número 1, que fala sobre a rotatividade, que eu também não concordo nesse negócio de rotatividade. Não é justo o taxista ficar semana ou mês inteiro roendo o osso, na hora de comer a carne, vem os outros de fora, lá do Jabuticabal, lá não sei de onde, vem aqui querer ganhar o pão. E também a emenda número 11, que foi vetada pelo prefeito, pelo Poder Executivo, e que fala dos adesivos. Teve-se audiência pública de taxistas, eu também participei de audiência pública com eles. Só que a maioria deles nos procurou, não só eu, vereador, os outros vereadores que também, que naquela hora, naquele momento, eles concordaram, mas depois eles pensaram melhor e não estavam mais concordando. Que não importasse, não importa se o adesivo vai ser 20 por 30, 50 por 50, acaba manchando a porta do carro ou do veículo, e quando vai revender o carro, desvaloriza muito o carro, porque fica manchado, mas que vai fazer amantado, vai fazer não sei o quê, com imã, com não sei o quê. Mas eu vejo também assim que mancha mesmo e desvaloriza o veículo. Então eu espero que seja mantido esse veto. Eu sei que se manter o veto, mais para frente o prefeito tem que mandar um novo projeto para essa casa aqui, para suprir tanto também um artigo, ou melhor, o artigo, se eu não me engano, inciso 14, que foi lido aí, tem que ser suprido também, porque senão não vai ficar muito bom o projeto. Mas já é um passo. Então eu espero que seja mantido o veto e nada nos impede dos taxistas nos procurar, os vereadores, pode ser os 11, não tem problema nenhum não. Ir lá conversar também com o prefeito, mais para frente mandar um novo projeto aqui, para realmente atender o que os taxistas estão querendo. E eu sei também que teve vereador aqui que foi com 1 ou 2 taxistas que tacaram na cabeça deles para fazer esse projeto assim, elaborar, que é taxista que chegou esses dias aqui, já está querendo mandar aqui. Não é assim não, deve respeitar os taxistas, principalmente os mais antigos aqui. Então eu vejo que nós deveríamos manter o veto, votar a favor do veto. Como tem os vereadores, que todo mundo é livre, vota a favor, vota contra, mas eu estou justificando o meu voto, que eu vou ser a favor do veto. A palavra, vereador Ismael. Rapidamente, daqui mesmo, somente eu gostaria de agradecer a presença do amigo Nelson, que foi administrador de Pirituba e é um apaixonado por Águas de Lindóia, sempre que pode vir aqui. Obrigado pela presença. Vereador, só uma parte, eu também gostaria, era para ter mencionado já o vereador de Lindóia, o Luiz Doutrelli, está presente. O Luiz Doutrelli sempre presente. Isso, então seja bem-vindo, viu, Luiz? Desculpa, continua. Também dou as boas-vindas ao meu companheiro do PMDB de Lindóia. Eu queria fazer um pedido ao senhor presidente, que os relatórios fossem mais concisos, não muito prolixos como tem sido. Ninguém presta atenção, é uma linguagem empolada, é muito complicado. Vamos ser mais concisos para a gente não dormir aqui, por favor. Agora, quanto ao veto, nós aqui temos que votar
pela manutenção, porque fomos nós que, a pedido dos taxistas, pedimos para o prefeito vetar. O prefeito atendeu ao nosso pedido e vetou. Agora, nós temos que acatar, nós vamos votar favoráveis ao veto. Por quê? Porque aquela história de vaga rotativa, ninguém conseguiu explicar, ninguém entendeu, uma confusão danada. Hoje aí também não deu para entender quase nada. Então, nós estamos, acredito que atendendo ao anseio da maioria dos taxistas, e vamos votar pela manutenção do veto, embora sabendo que podemos até perder. Mas, como o André já também adiantou, daqui a uns tempos, talvez no segundo semestre, a gente possa apresentar um novo projeto, cancelando de uma vez esse parágrafo que trata desse troço aí, dessa vaga rotativa. Então, já declaro também meu voto favorável ao veto, porque fomos nós que pedimos que o prefeito vetasse. Seria um contrassenso agora a gente votar contra o veto. Senhor presidente, eu queria agradecer a presença dos taxistas, o seu Zé e o Mota aqui, estão representando a categoria dele. Bom, ninguém mais querendo discutir o projeto, está em votação o projeto de decreto legislativo número 5/2015, que rejeita o veto parcial ao projeto de lei ordinária número 22/2014. Os vereadores se estiverem de acordo, permaneça como estão. Empatou, eu acompanho os meus companheiros, então está mantido o projeto de decreto legislativo número 5/2015, que rejeita o veto. Aqui está a lista. Senhor presidente. Não havendo mais... Pela ordem. De acordo com o regimento interno, eu disponho de 5 minutos para justificar meu voto. O senhor me permite usar dos 5 minutos para justificar meu voto? Pois não. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente e também a imprensa. Respeitando o regimento interno, presidente, eu não sei se é 5 ou se é 10 minutos, né? Eu falei 5 minutos, eu lembrei de cabeça, mas eu sei que eu tenho um tempo para justificar o voto. E respeitando o regimento interno, vou me dirigir aos colegas vereadores e vou deixar os cumprimentos para após, né, os 10 minutos finais, quando nós temos condições de fazer isso, exceto o presidente que preside a Câmara. Senhor presidente, 3 coisas só que eu quero dizer, bem rápido, bem simples. Primeiro, o parecer ele precisou ser um pouco mais extenso, porque como é um assunto delicado, é um veto, é uma questão de muita importância, não pode ter dúvidas, né? Ninguém pode ficar... O inimigo da razão é a dúvida, né? Então, a gente procurar ser o mais explicativo possível para que não fique dúvida, para que ninguém tenha que depois querer, na dúvida, argumentar alguma coisa inverídica, né? Então, eu quero parabenizar aí a Câmara, né, os nossos advogados, doutor Cristian, Marcelo, mais uma vez, pelo parecer que eu li na íntegra e fiz as minhas alterações conforme a linguagem, né, como quem assina o parecer. Então, o parecer, senhor presidente, ele explica o porquê que o veto, da forma como a Prefeitura mandou, está totalmente irregular. Se fosse analisar, se nós fôssemos assim uma Câmara que não queria, não demonstraria boa vontade, nós não teríamos nem como apreciar o veto, porque ele está totalmente fora da lei. E a conversa de bastidores, nós ficamos sabendo que, eu não sei se é verdade ou se não é, mas me parece que a pessoa responsável em fazer o veto precisou vir no sábado, porque era o último dia para apresentar, então fez, eu acho que meio apressadamente, não se atentou muito à lei, não se atentou muito aos parâmetros constitucionais, e isso faz com que a gente pegue algo assim, apressado no último dia, e vamos fazer um parecer de uma lauda só, por uma questão tão importante. Eu acho que tinham 6 artigos só no original, para justificar 2 vetos importantes. Então, nós achamos por bem, até para ajudar, né, a Prefeitura Municipal a aprender a fazer um veto, nós explicamos toda a lei, como que funciona. Nos próximos vetos, a Prefeitura tem ali um manual de como fazer veto. Eu acho que é uma contribuição da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, que precisa de um corpo jurídico melhor, para poder
né, enviar os projetos de forma mais adequada aqui para nós. Outra questão que eu acho muito importante os vereadores lerem no parecer, que mostra a boa vontade da Câmara. Porque apesar de estar totalmente irregular, a gente conversando aqui, entendemos o que eles queriam. Eles queriam vetar de forma irregular, mas queriam vetar essas duas questões, que era o adesivo e a vaga rotativa, né? Então nós demos no parecer uma compreensão jurídica para que os vereadores pudessem apreciar o veto da forma como nós entendemos que o prefeito gostaria de fazer, né? Então, dadas essas explicações, a questão é o seguinte, senhor presidente. O adesivo, ele consta no projeto que a Câmara aprovou, ele consta no projeto em 3 incisos. E o prefeito, através do seu corpo jurídico, mandou vetar um inciso só. Então, os outros 2 incisos vão continuar. Então, vetar ou não vetar vai continuar a mesma coisa. O prefeito mandou um projeto que não tem efeito nenhum. Então, se votar o parecer favorável ou votar contra, vai ficar do jeito que está no projeto, porque o texto está irregular. Ou ele vetasse os 3 incisos, né? Ou não vetasse nenhum. Ele vetou um só. Então, continua o que já estava antes. Então, quanto ao adesivo, não tenho o que falar, vai ficar como está no projeto, sendo aprovado ou não o veto. Com relação à vaga rotativa, o que acontece? Ficou incompreensível para a gente, porque o prefeito manda o projeto para cá, como autor intelectual do projeto, e ele escreve vaga rotativa. Mas ele não explica o que é vaga rotativa. Então fica inconstitucional, fica algo incerto, e a lei ela não pode ser incerta, ela tem que dar legalidade ao projeto, né? Então a Câmara, para dar legalidade ao projeto, especificou que o prefeito poderia regulamentar a vaga rotativa por decreto, isso de forma posterior. Ou seja, não existe vaga rotativa. E da forma como está agora, né, ou melhor, se fosse aprovado o veto, não aprovou o veto, continua sem vaga rotativa, só por decreto, da forma original, bem feita, dentro da lei, compreensível, como a Câmara fez. Se fosse mantido o veto, ficaria lá vaga rotativa. Mas o que é vaga rotativa? Poderia ser arbitrário, vereador Marcelo. O prefeito poderia chegar e dizer, olha, a partir de amanhã tem vaga rotativa nesse ponto aqui. Mas o que é vaga rotativa? Vaga rotativa é o que eu quiser, está escrito no projeto, vaga rotativa. Então, a partir de amanhã, o seu ponto não é aqui mais, o seu ponto é em outro lugar. Então, isso traria instabilidade para os taxistas, e isso traria para os taxistas uma preocupação. Sem saber o que é vaga rotativa, ele pode ser arbitrário, vereador Marcelo, porque consta no projeto vaga rotativa. Então, agora ficou explicado o que é vaga rotativa. O prefeito, se quiser aplicar a vaga rotativa, tem que fazer por decreto, e não existe vaga rotativa. Os taxistas têm ponto fixo. O taxista que está determinado num certo ponto, ele vai permanecer naquele ponto para sempre, a não ser que o prefeito mande, como o vereador André muito bem falou, algum outro projeto de lei complementar que regulamente, de acordo com outro texto que ele queira, o que é vaga rotativa. Porque no projeto está assim, ponto Praça Ademar de Barros, 10 vagas, 2 rotativas. Essas 2 vagas rotativas saem das 8 ou acrescenta nas 8? Não tem explicação. Então, os taxistas iam viver numa instabilidade. Da forma como está, não existe vaga rotativa, a não ser que seja por decreto, de forma específica, pelo prefeito, explicada, sem prejudicar os taxistas que têm o seu ponto fixo. Isso ficou excelente para todo mundo. Então, senhor presidente, o que eu gostaria de explicar é isso. Os taxistas, na manutenção desse veto, para concluir, ficariam assim em cima do muro, e o prefeito, de acordo com a sua conveniência política, poderia mudar os taxistas de ponta. Esse me agrada mais politicamente, vou passar ele para lá. Esse aqui não me agrada muito politicamente, vou tirar ele, vou mandar ele lá para o Jabuticabal, como foi dito aqui, né? Então, da forma como está, garantir o direito dos taxistas nos pontos fixos, é o que eu gostaria de explicar. Muito obrigado. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, eu passo a palavra ao vereador André. Hoje aqui, nessa noite, apesar que a Casa Legislativa é um lugar de debate mesmo, tem pessoas que falam que vem fazer política, aqui é o lugar de fazer política mesmo, tem que discutir a política aqui mesmo, porque tudo está em volta da política. Tudo. Se você falar hoje em dia, tudo está em volta da política. Sobre o veto, foi falado aqui, quando nós entramos lá, quando veio para votar o projeto dos taxistas, que nós fomos contra a emenda número 1 e número 11, foi falado para o presidente falou aqui, vocês, nada impede vocês conversar com o prefeito vetar essas emendas que os taxistas não concordam, volta para casa, a casa tem que ter 2/3, foi falado no dia, 2/3.
para derrubar o veto do prefeito. Que a maioria aqui falou, ó, mas jamais vai ter 8 votos, que 2/3 de 11 é 8 votos. Mas foi votação maioria absoluta, que foi 6 votos. Empatou, o presidente desempatou, derrubando o veto do prefeito. Então, mas naquele dia foi falado, com certeza se o prefeito vetar, volta para a Câmara, e a Câmara vai votar, com certeza não vai ter os 8 votos para derrubar o veto. Vai manter o veto. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, mas ainda não acabou ainda não. Temos sim que correr atrás, os taxistas têm que lutar pelos direitos deles. Se a maioria não concorda como foi aprovado esse projeto de lei, tem que correr atrás. E através de quem? Dos vereadores. Dos 11 vereadores ele tem que vir conversar. É ou não é? Se o prefeito mandou o projeto que na época, para ele achava que era bom, quem sabe agora ele pode pensar melhor, fala, não, realmente, que fala sobre a rotatividade e fala sobre os adesivos, não é justo mesmo com os taxistas. Então eu vejo assim, que os taxistas, não foi hoje só foi perdemos uma batalha, não perdemos uma guerra ainda. Vamos correr atrás sim, e quem sabe, conversando com o prefeito, convida até todos os vereadores, mande um novo projeto para essa casa, e nós apreciemos esse projeto e realmente atenda os anseios dos taxistas. Porque o jeito que está aqui, eu também não concordo, não. Não é fácil, não, de um taxista pegar, ficar aí o dia inteiro aí, depois vir outro lá querer comer a carne lá. Não é justo. Não é justo, no meu ver. Como eu já falei aqui também, nunca eu fui lá no prefeito, passou aí, ó, tanto Geraldinho, Eduardo, Martinho, Toninho, o Charles com um pouco também. Eu nunca fui pedir ponto de táxi para ninguém. Nem para parente, nem para amigo. Nunca. Nunca. Não sou contra também. Me pode lá pedir. Vai lá quem quiser pedir. O vereador quiser ir lá pedir, o amigo do vereador, o parente por mim. Eu não. Eu jamais fui e não vou. Depender de mim, nem preciso vir atrás. Então, o que eu queria falar é isso aí. Hoje aqui, infelizmente, foi derrubado o veto. Foi falado quando veio o projeto que não ia derrubar o veto, ia manter o veto, mas não foi isso que foi cumprido. Então, mais uma vez, essa casa aqui, eu acho, no meu ponto de vista, com todo o respeito dos vereadores, votaram a favor, contra o veto, cada um vota do jeito que pensar, do jeito da consciência, com a consciência. Mas eu, no meu ver, nós deveríamos pensar mais nos taxistas, porque nós estamos aqui, nós somos representantes deles. Eu já falei por várias vezes aqui, que quando tem um problema, não vai ficar toda hora o taxista, a Dona Maria, para tapar o buraco, para arrumar a praça, para fazer um recap, para fazer uma lombada, para fazer uma pintura de faixa. Eles vão pedir para os vereadores. Nós somos eleitos por eles, pelos eleitores. E nenhum vereador aqui é só vereador a quantia de votos que teve. Tem que ser para a população inteira, para a maioria. Não é? Independente de se votou ou não votou, tem que correr atrás. Eu, como falo, sempre eu falo, eu não prometo nada para ninguém, eu falo que eu vou atrás. Se vou conseguir, eu não sei, mas pelo menos tentar eu vou. Né? Porque a gente eu prefiro errar pela opção do que pela omissão. Eu penso assim comigo. E como eu já falei várias vezes e vou falar até o final do meu mandato, eu aqui como vereador, se eu conseguir salvar uma vida, para mim já valeu tudo. Não tem preço. Então é isso que eu queria falar e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Nárcio. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, amigos vereadores, público presente, os nossos amigos taxistas, Luiz do Trailer, né, nosso vereador lá de Lindóia, que está aqui conosco nessa noite, e todos os nossos amigos que aqui estão também. Senhor presidente, eu queria só relatar, esse final de semana, no sábado, nós tivemos um seminário aqui realizado no Hotel Monte Real. O seminário foi realizado pelo CONLEAL, que é o Conselho de Ministros e Líderes Evangélicos de Águas de Lindóia, que eu tenho a honra até 2016, se assim Deus permitir, de estar como presidente. E nós conseguimos unir ali 11 igrejas evangélicas, tivemos também ali a participação da Igreja Católica,
porque o seminário era sobre cidadania cristã, né? Nós fomos discutir dentro da Bíblia como que o cristão tem que ser diante da sociedade, né? Então a palestra foi muito boa. O pastor Eliel, que é diretor de educação, esteve lá também relatando os feitos com a educação. A pastora Eleusa, que está também na presidência do Conselho Tutelar, também explicou a visão cristã com relação aos direitos da criança. Foi um seminário muito bom, conseguimos reunir um número bom de pessoas. Foi o primeiro, né, de muitos que a gente espera fazer. Sentimos ali um ambiente de muita alegria, né, dos participantes. É importante eu vejo o vereador Reginaldo, até vou comentar sobre esse assunto também. Semana passada tomou uma atitude que é muito nobre, né, inclusive o jornal fez uma boa matéria explicando sobre a atitude do vereador, que recebeu uma recomendação do bispo diocesano, né? E, atento às recomendações, melhorou a lei, né? E tem sido trabalhado também nos membros da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, porque o pastor, o padre, isso nós vamos olhar na origem do Brasil, a função dos padres era, né, no início, sempre toda cidade tem uma praça, né, vereador Reginaldo? E a Igreja Católica ali, porque auxiliava na educação, era quem ensinava a ler, escrever, né? Essa é a função do pastor, do membro, né, eclesiástico. Não é somente ensinar religião, é ensinar a pessoa a viver melhor, ensinar a pessoa a ter educação no trânsito, a ensinar a pessoa a preservar o meio ambiente, a água, tudo isso é função também dos líderes cristãos. E a gente conseguiu ali ensinar um pouco sobre cidadania, foi muito bom, fiquei muito feliz, e quem sabe em pouco tempo nós vamos ter. Tivemos um seminário de um dia só, quero agradecer aqui o Hotel Monte Real, né, que nos cedeu lá o local para a administração, a equipe lá do hotel que também cedeu o som, iluminação, o seminário ficou bonito, ficou muito agradável. Então, quero aqui publicamente agradecer esses colaboradores aí. Eu gostaria, se fosse possível aqui, vou falar na sessão, e vou depois também procurar a redação do jornal, para explicar a minha questão como pastor, que eu vejo, vereador Regina, às vezes a sociedade ela confunde a questão do pentecostalismo, vamos dizer assim, ou da igreja evangélica. Tem igreja evangélica pentecostal, neopentecostal, tradicional, congregacional, presbiteriana, tem vários tipos de igrejas evangélicas. E tem vários tipos de líderes evangélicos. E às vezes a gente vê na televisão alguns líderes evangélicos que infelizmente levam o cristianismo para o lado financeiro. Eu concordo com isso. Tem alguns líderes evangélicos que, em defesa da sua fé, parece que estão atacando outras pessoas, como é o caso dos homossexuais. E eu quero deixar claro que eu, da minha parte como pastor, a minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós ensinamos os membros a respeitar todo tipo de pessoa, não ter nenhum tipo de preconceito. Nós não temos nenhum tipo de preconceito. Cada pessoa pode ser aquilo que ele escolhe ser da sua vida. Eu posso não concordar, como eu não concordo com a homossexualidade, né? Mas eu não posso tirar o direito da pessoa de ser o que ela quer ser. Se a pessoa falar, olha, pastor, Padre Cândido, quase Padre Reginaldo, né? Eu gostaria de deixar de ser homossexual. Regina, uma líder espírita da nossa cidade, eu quero deixar de ser homossexual. Você pode me ajudar? Posso. Como a pessoa que me procura, eu quero abandonar os vícios da droga. Você me ajuda? Ajudo. Nós ajudamos toda pessoa que está infeliz para que através do cristianismo ela possa encontrar a felicidade. Agora, eu não tenho que ficar atacando pessoa que não quer seguir minha fé. Esse é o pensamento que eu tenho. Então, por que eu me dirigi semana passada? Inicialmente contrário à atitude do vereador Reginaldo. Porque eu entendi inicialmente que ele iria extrair o texto, ia tirar o artigo. E o artigo dizia o quê? Que a prefeitura poderia adotar políticas de incentivo, né, à conscientização dos alunos para não ter o preconceito dentro da escola. Eu acho que não tem que ter preconceito homossexual, de qualquer outro tipo de preconceito. Então, se extraísse o artigo, iria perder o direito a essa proteção. Então, eu fui inicialmente contra. E fui afoito, confesso. Porque depois que o vereador explicou melhor, não, eu não quero extrair, eu quero melhorar o texto, estender a proteção. Puxa, aquilo trouxe uma paz para o meu coração, porque estende a proteção, né? E tira o termo identidade de gênero, né? Então, ficou perfeito da forma como foi feito, não tenho nada contrário a isso daí, deixo claro aqui que
não existe preconceito, apesar de discordarmos. Como a gente discorda aqui no parlamento, às vezes um discorda do outro, um discorda do um. O vereador André falou muito sabiamente aqui, cada um vota conforme a sua consciência, conforme a população com quem tem conversado, né? Cada um aqui representa uma classe. É evidente que nós somos vereadores da cidade toda, não só de quem votou, né, para a gente, mas cada um de nós aqui tem contato com uma parte da população, né? Eu acho difícil aqui o vereador atender todas as pessoas ao mesmo tempo. É para isso que tem 11 vereadores. A vereadora Mara dedicada aí à questão da saúde, a vereadora Regina, o vereador Reginaldo do Meio Ambiente, o Mário Sérgio sempre falando de administração, né? A gente tem essa multiforme, né, conhecimentos aqui que, então, ajuda a nossa cidade e assim todo o parlamento. E só para acrescentar duas coisas aqui, senhor presidente, eu queria só dizer que, por pensar nos taxistas, é que nós temos que agora, quero concordar aqui com o meu colega vereador André, montar uma comissão e auxiliar os vereadores que estão insatisfeitos com essa questão de vaga rotativa, que a prefeitura, então, envie uma lei complementar explicando o que é vaga rotativa. Acaba com isso, vereador André, né? Aqui a gente não está com questão pessoal, aqui ninguém quer ter razão pelo fato de ter razão. A gente quer que as coisas sejam bem feitas, a lei seja bem explicadinha, os usuários fiquem satisfeitos, o usuário de táxi fique satisfeito, os taxistas fiquem satisfeitos. A forma como ficou, eu creio que não ficou satisfeito, nem o taxista, nem a Câmara, nem o prefeito, nem ninguém. Então, qual que é a forma de todo mundo ficar satisfeito? Senta a Câmara de Vereadores, o prefeito, o poder é independente, mas é harmônico, tem que ter harmonia, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, não pode ter perseguição, não pode ter questão pessoal, né? A gente não pode atacar quem não discursa, não pode atacar quem discursa, a gente tem que respeitar cada um do seu jeito aqui, né? Então, eu concordo aqui com o vereador André e tem meu apoio aqui, se quiser conversar com os taxistas, viu, os taxistas que estão aqui presentes, e se a maioria realmente dos taxistas estiver preocupado com essa questão de vaga rotativa, a gente dialoga com o executivo, envia projeto de lei complementar, e se vier bem explicado, fundamentado em lei direitinho, desde já tem meu apoio aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que para essa noite é o que eu tinha para dizer. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, Deus continue nos abençoando. A palavra, o vereador Mário Sérgio. Senhor presidente, só um minutinho. O Nácio falou bem. Faltou comunicação também lá do Executivo com o Legislativo, aqui, principalmente com o Cristian. Devia ter explicado melhor, né? O Cristian orientava bem melhor eles. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, público presente. Primeiramente, também gostaria, na sessão passada, eu não tive oportunidade de parabenizar o vereador Reginaldo pelo cuidado, pela capacidade, ou mesmo até pela influência da igreja a qual o senhor faz, que nós fazemos também, sou católico, não estou falando nada de religião, mas estou falando que também a função do vereador ver aquilo que é melhor para a população e aquilo que é pior para a população. Eu, inclusive, depois que foi lido, eu fui cobrado, porque as pessoas sabem que foi apresentado o Plano Municipal de Educação, mas não sabem qual foi o comportamento nosso no sentido de resolução. Inclusive, entendi várias pessoas que perguntaram, e eles mesmos, até o vereador Reginaldo, me esclareceram a respeito de algumas dúvidas também, que eu mesmo tinha. Então, meus parabéns. Eu não sei de onde veio esse projeto, se esse projeto é da federação ou é do município, onde falando a respeito da identidade de gênero. Eu sou católico, mas não sou praticante, não entendo de religião. Mas o que eu entendo ali é que queriam fazer uma cópia de um país de primeiro mundo, não é? De uma Suécia, de uma Dinamarca, onde a educação do pai para o filho é diferente que aqui no Brasil, infelizmente, mas é. Não é? Então, quer dizer, a criança entraria na escola e até uma determinada idade, ela não era chamada nem de menino e nem de menina. Ela era chamada de um aluno. Ela resolvia, depois de uma certa idade, se ela queria ser, se ela queria ser homem ou queria ser mulher. Eu não sei quem é um absurdo aqui no Brasil que copiou isso. Eu acho que quem pôs isso no projeto de educação é um cara que não tem noção das coisas, como acontece aqui nessa casa, em qualquer casa. Às vezes a gente coloca alguma coisa, vota alguma coisa que nem existe, não é?
Isso é, para mim, eu nunca falei em nome de Deus, sou católico, acredito em Deus, mas hoje eu vou falar. É contra a lei de Deus. Deus fez o homem e uma mulher. E o plano de educação, acho que chama de municipal ou chama de federal? Federal? Não, Deus não está certo, Deus está errado. A criança vai para a escola e depois de 5, 6 anos, né, ela vai definir se ela quer ser homem ou quer ser mulher. Destruir a família, não é? Porque a necessidade, não é, vereador? Deus fez o homem, fez a mulher, fez os seus órgãos genitais. Não sou também nada preconceituoso. Acho que cada um leva a vida que quer. Em nada, não tem preconceito meu. É zero em tudo. Mas eu não posso incentivar isso, não é? Eu acho que nós, como legislador, uma criança é inocente. Tá certo? Não sou contra o homossexualismo. Não tenho preconceito nenhum. Nada. Cada um tem a vida, vive a vida do jeito que quer. Mas num projeto desse tamanho, que vem para a Câmara Municipal, e por sorte o vereador Reginaldo recebeu mais chamar o bispo ou o vereador? Dom Pedro Carlos, e tomou a decisão de tirar essa indefinição da cabeça da criança, eu achei muito, muito importante. Inclusive, está o vereador Luiz aí, não sei se vocês votaram isso lá já, mas também que atente para essa identidade de gênero. Porque, inclusive, me parece que mesmo no Congresso houve um bafafá lá e as coisas foi retirado também, né? Mas, tudo bem. Bom, a respeito do veto que a gente votou aqui, eu entendo o voto de cada um a favor, entendo o voto de cada um contra isso daí. O que eu não entendo é que o prefeito me manda um projeto aqui de um veto que não é veto. Não é? Porque são 3 incisos, ele veta a cor que faz o adesivo. Não é? Mas ele tem que vetar todos. Ele só vetou um. Entendeu? Será que ele pensou para fazer isso, vereador Reginaldo, presidente? Não pensou, falar, veta isso aqui, ó, veta o adesivo. Existe lei. Se nós aprovássemos, fôssemos a favor do veto, isso é derrubável automaticamente no Ministério Público, você sabe disso. Não é? A respeito da vaga rotativa, foi ele que criou, presidente. Foi ele que criou. A partir de hoje ficam criadas vagas rotativas no serviço de táxi de Águas de Lindóia. Muito bem, o que é isso? O que é isso? Nós tomamos o cuidado de ouvir a todos, de limitar o número de vagas rotativas. Não é? Delimitamos o número de vagas rotativas. Só se vai dar, olha que incoerência, só se vai dar vaga rotativa com autorização do prefeito. E ele mandou vetar a autonomia dele. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele tinha autonomia para dar a vaga rotativa, não é? Ele mandou o projeto que eu quero ter autonomia para dar a vaga rotativa. Ótimo. Agora, ele mandou um projeto, um veto aqui para contradizendo o que ele quer. Entendeu? Não? Eu não sei lá. Eu não sei se eu sou, como diz, muito crítico, mas tem hora que eu não consigo entender as coisas direito. Então, acho, vereador, regimental, o veto, ou não o veto, acho que é muito regimental, mas as coisas não vão acontecer, não é? Vejo que isso virou, até já falei um pouco, uma birra do prefeito, não é? Uma mesquinharia do prefeito, não sei por que criar um negócio desse, porque eu me preocupo com outras coisas, senhor presidente. Eu também me preocupo em salvar vidas aqui na Águas de Lindóia. Mas que me preocupo, vereador Joel, que todos os médicos contratados em Águas de Lindóia estão pedindo a conta e ir embora. Estão indo embora. E o que a Câmara está fazendo a respeito disso? Nada, porque a Câmara não pode fazer nada disso. Por que então, em vez de ele ficar vetando mesquinharias aí, ele não vai administrar melhor para conseguir pagar esses médicos e assim salvar vidas, dona Irene? É assim sim salvar vidas. Não tem medicamentos na farmácia. Está aqui uma senhora, queria mostrar que teve lá outro dia. Não tinha. Hoje, uma funcionária minha foi no posto de saúde. Entendeu? O médico teve a razão de sair do consultório dele e falou, vocês vão me desculpar,
mas eu não vou atender ninguém, não é, é contra o meu juramento, mas desde janeiro eu não recebo. Eles acham que é obrigação também o médico trabalhar sem receber. É isso que são os problemas de Águas da Lindóia. Não ficar mandando, veta aqui, perdemos aqui 1 hora, 2 horas, atrás de uma coisa que se votasse ou não votasse não ia acontecer nada. Picuinha, entendeu? Vai mexer o doce, sabe o que é mexer o doce? Vai pôr a mão no doce, vai mexer a massa, vai ver por que esses médicos estão indo embora, vamos arrumar dinheiro para pagar esse povo, aí sim nós vamos dar razão, pessoal. Qual o prejuízo desse veto, sim ou não, em termos de percas ou ganhos públicos? Nada. Qual o prejuízo de não se estar pagando o médico há 5, 6 meses? É muito. Não é muito? É grave. Não é? Os seus que são religiosos falam que cada um carrega um fardo de acordo com o que pode, alguma coisa desse tipo aí. Não é? Então eu me preocupo com isso. Não é? Porque aí sim o povo está ficando sem cobertura. Não é? Aí sim o prefeito tem que assim, dona Irene, tem que fechar dentro de 4 portas e 4 paredes e ficar pensando como o mês que vem ele vai arrumar dinheiro para pagar esse médico para a população não sofrer. Não é? Como é que ele vai pagar a farmácia para comprar remédio? É obrigação, é lei. Não é? E não ficar aí, veta, não veta, entrega, não entrega. Então, isso, tudo válido, estou falando, isso é regimental. Isso é do regimento, é válido. Mas nós não estamos no momento propício para isso. O momento propício nosso é dar saúde, é dar educação, né? E dar segurança também. Cadê a segurança? Cadê a segurança, vereador Narcio? O senhor participou da campanha política do prefeito, que ia fazer a guarda municipal. Cadê a guarda municipal? Não que vai resolver os problemas de Águas do Lindóia, não é isso. Mas vai apoiar, vai ajudar, vai salvar algumas vidas, sim. Vai salvar algumas vidas, sim. Não é? E vai evitar alguém de viciar em droga, sim. Não é? Ele não prometeu? Sair como vice-prefeito, ele não analisou a lei de orçamento do prefeito anterior, sabendo que não ia dar? Então, quem não pode, como é que fala? Porque não promete, não dê, não sei, tem umas coisas assim que fala. Então, vereador Narcio, eu venho na Câmara hoje, nesse dia hoje, sem o mínimo de satisfação, estou saindo daqui, prometi, eu nem ia falar, mas vou falar sim, tá certo? Porque eu acho que nós tínhamos assuntos mais importantes, mais contundentes, mais resolutivos para falar, do que ficar veto, não veto, veto. Muito bem, o André falou, manda outro projeto, olha, não pode. Cobrei naquele projeto, só para completar, cobrei naquele projeto, sim, os atos legislativos vão ficar assim, e o adesivo vai ficar assim, sim ou não? Não é? Perdemos aqui, vereador, uma sessão, falando em algo que sem resolução. Se vota a favor não dá nada, e se vota contra também não dá nada. Então, muito obrigado, e tem coisa mais importante para nós vermos, senhor presidente. Só isso. Com a palavra, o vereador Wilson. Boa noite, presidente, boa noite aos nossos colegas e boa noite ao público presente. Com certeza, o Mário Sérgio expressou nas últimas palavras bem. E a preocupação dessa casa com a rotatividade dos taxistas é para que não cause um tumulto. Quando eles falam que fiscal da prefeitura vai fiscalizar, mentira! Estão mentindo para vocês. Mentira, não vai fiscalizar. Vai caçar um confronto entre vocês, briga entre vocês, pode trazer até perca de vidas. E o que os nobres colegas votaram nessa casa, vetando, corrigindo um veto do prefeito trouxe para essa casa, era que essa casa aqui votasse a favor, para que derrubasse o projeto por inteiro e votasse o veto que foi da rotatividade e do adesivo no carro. E essa rotatividade é para não trazer o tumulto. Imagine vocês recebendo um trote no telefone.
que fazer uma viagem no cavalinho branco. Acabou de sair um de vocês e entra outro. Que jeito vocês tiram? Aí fala o fiscal da prefeitura. Em time que está ganhando não se mexe. Tem tanto lugar, médico não cumprindo horário no posto de saúde, faltando ambulância na cidade, faltando um remédio, né? O Lago do Cavalinho Branco assoreado de barro, desmatando a cidade inteira. E na onde? Quer dizer, e agora nós vamos mexer com os taxistas. Diz um nobre colega na sessão passada que a fé dele é que o vacância não pagasse os 18 milhões de imposto que der para a prefeitura. Imagina ele falar um negócio desse aqui na tribuna. Tanto pobre, não tendo o que comer, tentando arcar com seus impostos em dia, ele pedir justo para o vacância e não pagar o imposto. E quando a gente está aí com falta de remédio, com falta de ambulância, com falta que diz que a promessa era isso. Tomara que eles não arcam com os impostos, porque não sabemos se esse dinheiro vai entrar na prefeitura ou vai para o bolso. E nós estamos aqui fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui? Para fiscalizar ou é para ficar só batendo papo? Não é isso. Então, deixa a gente magoado certas coisas. Eu acredito que muitas vezes eu falo que o peixe morre pela boca e o homem pela palavra. Então, tem que ir mais devagar. Eu estou rezando para esse vacância pagar os impostos. Pagar os impostos. Para que o povo seja mais beneficiado com as coisas que merece. Que não, falta remédio, falta médico, falta tudo. E nós chega aqui e ainda deseja que o vacância não pague imposto. E aquele que quiser, aquele que achar que eu estou mentindo, pega a sessão da semana retrasada aqui, eu olho para ver quem falou. Olha que vocês vão ver. Então, e o campeão dos táxis, de dar ponto de táxi, é o prefeito é o Martinho, campeão. Disparado. E em segundo lugar vem o coronel. E em terceiro vem esse prefeito aí agora, em terceiro. Então, é de deixar a gente triste. Quando o Mário Sérgio falou que as capivaras estão morando no Lago do Cavalinho Branco, mas ela tem que vir morar no Lago do Cavalinho Branco, porque estão desmatando o circuito das montanhas. Na onde que os bichos vão morar? Estão desmatando todo o setor aonde há mata. Na onde que os bichos vão morar? Vem morar na cidade, né? Não tem mais condições. O setor público tem que dar o respeito à natureza. E quando vai defender a água do balneário, para defender a água do balneário, tem que defender a natureza. E cadê a defesa da natureza? Cadê essa defesa da natureza que não está existindo? Indo para o lado de Monte Sião, vou repetir, indo para o lado de Monte Sião, é só olhar o lado direito. Aqui na Rua Acre também aconteceu. Aqui para o lado de cima, descendo para Lindóia, olhando no lado direito, subindo no circuito da montanha, olhando para o lado esquerdo. Não é assim. Não é assim que se faz política, não é assim que respeita o setor público, não é desse jeito. Eu fico aqui revoltado. Quando eu chego na minha casa, eu sempre falo para a minha família que algumas coisas que a gente ouve aqui, a gente tem que dividir com a família, desabafar com a família, para ver se realmente a família da gente diz assim, não, fica calmo, deixa, ele está errado, mas deixa quieto, senão você vai sofrer uma repressão, você vai correr risco de vida. Eu não poderia acreditar que jamais alguém usaria essa tribuna para dizer que o vacância não deveria arcar com seus impostos, deixar quieto, para que venha um outro prefeito para que ponha esse dinheiro nos cofres públicos. Que certeza que esse cara vai ter, que ele tem, que esse outro que vem não vai meter o dinheiro no bolso? Que certeza que ele tem? Não temos bola de cristal? Ou aqui tem mãe de Iná? Para dizer que o fulano vai tacar o dinheiro no bolso, o outro que vem, não. Isso é tudo uma política nojenta. Nojenta. Se falasse assim, aquele pobre lá, que não está pagando, vamos dar uma força para ele, mas não. Justo
a quem eu venho batendo para pagar os impostos, para que a prefeitura consiga caminhar, né? Mas não acho que política é do jeito de um só. E eu sempre falo que nessa casa, sozinhos não vamos a lugar nenhum. Sozinhos nós não conseguimos caminhar. Sozinhos nós vamos. Até Jesus Cristo trouxe 12 apóstolos junto com ele. Por que eu vou bater no peito e dizer que eu sozinho sou mais do que Jesus Cristo? Né? Ah, eu estou lá não sei na onde, eu aconselho fulano, aconselho cicrano, aconselho... Puxa, eu consertaria isso, mas até agora não consertou nada. Até agora não mostra nada para a população. Eu quero dizer também aqui, ó, que eu fiz um pedido, uma indicação, há 2 semanas, que o SAI faça a rede de água na travessa da rua Piracicaba, para que a gente trabalhe em cima da companhia que vai recapear a rua Jaú, a rua Leme, a rua Piracicaba também, né? E a travessa da Piracicaba a gente vai trabalhar em cima para conseguir passar o asfalto na Piracicaba. E daí logo após também, acho que vai vir junto com o Pocinho do Ouro Verde, a Agulhas Negras, e mais alguns lugares que eu não me recordo aqui. E o tapa-buraco da rua Lindóia, que foi feito também. Agora é aguardar que a prefeitura tome as providências também das faixas da travessia de pedestre na Avenida Monte Sião. E eu vou te contar outra coisa, Avenida Monte Sião, me veio aqui a cabeça. A Avenida de Monte Sião, a prefeitura vai passar a pagar R$650 mil por ano desses radar. E o radar é pior. O radar só tira dinheiro. Ele não segura igual a lombada. Pode caminhar na Avenida Monte Sião. Nas entradas e saídas, as lombadas são melhores do que o radar. Mas o radar acha melhor porque arranca R$650 mil da população. Por ano. E sendo que as lombadas, quando estavam feitas, poderia vocês verem. Era muito mais fácil você sair de uma travessa e entrar na rodovia do que esse radar. O radar permite 50 por hora. E na lombada, quando você chega para a sua lombada, você não passa a mais do que 15 por hora. Então, a lombada é melhor ou é o radar? O radar determina 50 e a lombada você reduz a 15 por hora. Então, fica provado que o nosso trânsito, também nosso diretor de trânsito, está atrasado. Tem que tomar conhecimento, tem que fazer as faixas dos pedestres, tem que botar sinalização, tem que corrigir o que está errado. E quando essa casa aqui aprovou o salário dos diretores para cima, não, aprovando, melhora. Melhorou mesmo. Está aí, ó. Tá bom pra caramba. E meu boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Eu quero aqui aproveitar para fazer um convite aos nobres colegas vereadores, que dia 18 de junho de 2015, a partir das 9 horas da manhã, encontros com a política na Câmara Municipal de Monte Sião. Está aqui um convite. Os vereadores que tiverem interesse, tem aqui o telefone, poderá passar aqui na Câmara amanhã e fazer as inscrições lá na Câmara Municipal de Monte Sião. Bom, não havendo mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra, eu quero agradecer a presença de todos, do Luiz, do taxista, dos demais presentes aqui, do Mariano lá do Correio, e desejar a todos uma boa noite e até o próximo dia 22, próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos.